Então tá, né? Eu até esqueci de pegar o microfone, então não sei como que vai ficar o áudio, tá? Se estiver ruim, eu peço desculpas por antecipação. Fim de jogo no Morumbi, São Paulo eliminado da Copa Libertadores da América. Da pior maneira possível, né? Com uma derrota, né? Deixa eu travar aqui a luz para ela não ficar, enfim, saltando, né? São Paulo tá fora da Libertadores com uma derrota em casa por 1-0 para um time que fez 3 finalizações no jogo. São Paulo conseguiu perder de 1-0 para um time que finalizou 3 vezes ao gol do São Paulo. Então, quer dizer, um índice de acerto aí da LDU de 33%, né? Toma um 3-0 no agregado e mais do que o jogo em si, porque na verdade, né, eu tinha preparado todo um roteiro, todo um script aqui para vir falar com vocês. Eu sei que tá todo mundo de cabeça quente, né? Eu senti na pele isso, porque eu fiz uma ironia ali quando o Crespo colocou o Luca em campo. E muita gente veio me xingar, né? Achando que eu tava falando sério, que eu tava defendendo o Zubeldia. A gente entende, né? A gente entende. Não é todo dia que você tá de bom espírito para aguentar uma brincadeira, para entender uma ironia. E evidente que um jogo como o de hoje machuca. Machuca bastante. Machuca no ponto de que grande parte dos torcedores do São Paulo atuais, né, esses que vão no estádio, que compram camisa, que entram aqui no Avante Meu Tricolor, que, enfim, consomem o clube de alguma maneira, dá para chutar que 70% deles torcem pro São Paulo por conta da Libertadores da América. E que, de certa maneira, essa paixão, né, ela se consolidou com o tricampeonato brasileiro, né? 2006, 2007, 2008. A grande questão é o que virou o São Paulo de 2008 para cá? O que é o São Paulo Futebol Clube de 2009, mais precisamente, né? De janeiro de 2009 até agora. São Paulo era um clube conhecido pela sua primazia, né? Tinha o melhor departamento médico do futebol sul-americano. Era o clube onde todos os jogadores queriam jogar. Era o clube mais rico do futebol brasileiro. Era um clube extremamente que era taxado como tendo a melhor organização. E de 2009 para cá, o que virou o São Paulo? O que é o São Paulo Futebol Clube? Eu me peguei, eu me segurei muito para não vir aqui, não gravar um vídeo de resposta a alguns influenciadores palmeirenses quando o São Paulo vendeu o Henrique do Carmo. Porque muitos deles lembraram o fatídico episódio da banana, né? Que o Carlos Miguel Aidar come a banana e diz que o Palmeiras se apequenou, enfim, fazendo uma alusão ao dinheiro arrecadado pelo Palmeiras nas vendas das suas revelações comparado com o São Paulo. E eles têm razão. Eles têm razão em pisotear, em tirar sarro, porque não sei se vocês sabem, né? Júlio Casares está indo para o seu 6º ano como presidente do São Paulo. Não sei se vocês sabem, era para ser só 3 anos, mas ele conseguiu ali, numa articulação do conselho, ganhar o direito à reeleição. E nesses 5 anos, o que o São Paulo obteve com vendas de atletas, com negociações de atletas da sua base nesses 5 anos, não dá o que o Palmeiras arrecadou com o Estevam e com o Hendrick. Hendrick
que era da base do São Paulo, né? E foi para lá, foi pro time verde. Eu vou ser curto aqui, tá? Eu não vou mais devagar tanto, não. Tá todo mundo de cabeça quente. Mas o que virou o São Paulo? O que é o São Paulo? São Paulo era o clube, né, conhecido pela sua qualidade em todos os setores. E o São Paulo vai para um jogo, pro seu jogo mais importante da temporada, sem 5 titulares. Sem 5 titulares. Com todos eles contundidos. Tudo bem, a gente sabe. O Caleri, fatalidade, teve que passar por cirurgia. O Oscar fraturou 3 costelas, ok. Só que como você é capaz de explicar que o São Paulo Futebol Clube, na véspera do jogo contra a LDU, simplesmente perde 2 titulares por problemas físicos, dores musculares, enfim. Como que você explica isso? Como que você explica o clube ter ficado 3 meses quase, né? Para explicar a situação clínica daquele que talvez seja o maior ídolo atual da torcida, que é o Lucas. Como que você vai explicar que o seu planejamento feito para ter Lucas e Oscar jogando juntos e os caras não jogam juntos desde o término do Campeonato Paulista, lá atrás? O São Paulo não pode aceitar a mediocridade como regra. E isso não tem nada a ver com austeridade financeira, com um trabalho financeiro muito bem elaborado. Até porque a gestão Casares aumentou a dívida. Né? E agora está aí, tentando empurrar essa história de FIP, né? Eles sempre inventam uma sigla, né? Porque eles tratam você como idiota, né? Então é FIP, né? Como isso é transgressor. Como era o InovaSal, quando ele lançou lá atrás, o maior projeto de marketing de clubes de futebol. O que deu? Nada. Como era o novo Refis, o que deu? Nada. O São Paulo vive com o departamento médico cheio. Como o trabalho de Cotia. Nossa, olha o trabalho de Cotia que a gente faz. O que deu? Nada. A gestão vendeu todas as principais promessas do São Paulo a preço de pinga. A preço de banana. A preço de algodão doce. E achou, não sei, alguém lá dentro achou que era uma boa, né? Que era uma boa você perder todos os seus centroavantes, né? Tudo bem, tá? O André Silva ainda não tinha se contundido, mas vamos aumentar o drama aqui, né? E você trazer Dineno, um jogador que não fazia gols há um ano. Você vender Henrique do Carmo, sua principal promessa para jogar na beira do campo. E você trazer para o lugar Rigoni, que é um jogador patético. Em todos os sentidos. Patético. Rigoni é um jogador patético. Tem alguém que é fã do Rigoni? Eu duvido muito. Eu duvido muito. É um dos piores jogadores de futebol que eu já vi na minha vida. Na minha vida. É um dos piores jogadores que eu vi jogar com a camisa do São Paulo. Esse Rigoni agora, de 2025. Acharam que era uma boa. Pra bater de frente com o Palmeiras, com o Flamengo, com a LDU. Acharam que trazer o Rigoni era uma boa. E pior ainda, o técnico achou que era uma boa escalar. Improvisado ainda, como ala. Improvisado como ala. Tem muita coisa errada no São Paulo. Mas talvez a principal delas, tá, seja a aceitação da mediocridade. O São Paulo aceitou ser medíocre. O São Paulo aceitou viver em uma situação de mediocridade, de ter jogadores que são de segunda ou terceira prateleira do futebol. São jogadores de nível Série B. Série B.
Mas o São Paulo se achou por bem. O São Paulo escolheu esse caminho. E repito, mas o trabalho financeiro que nós estamos fazendo, por isso que o São Paulo é o único clube da Série A que não comprou direitos de jogadores. Você sabia disso? O Mirassol contratou o jogador pagando. O São Paulo não. Em troca do quê? De uma melhora do fluxo de caixa, sendo que a gestão, faz um mês, pegou empréstimo bancário de novo. Né? E as coisas continuam sem resposta. E o Grego? Por que o Grego não é mais o foco do projeto da parceria pro Cotia? O que aconteceu? Porque as coisas não são claras. Porque o São Paulo aceita a mediocridade. E as pessoas do São Paulo aceitam esse papel de serem medíocres. Porque para elas não muda nada. Então, eu pergunto com toda clareza, você acha que um clube brasileiro, seja ele qual for, e olha que todo ano vai 6, hein? É muito, é bastante. Todo ano tem 6 brasileiros na Libertadores. É bastante, é muito time. Dá pra você colocar um clube que não chega na semifinal desde 2016 como favorito? Dá? Não dá, gente. Não dá. A imagem do São Paulo está sendo sucateada. Está sendo sucateada porque eles aceitam a mediocridade. O São Paulo é o clube que aceitou o seu papel de coadjuvante. Ah, mas Rafael ganhou a Copa do Brasil. Tudo bem, ganhou a Copa do Brasil. E daí? O time que ganhou a Copa do Brasil foi desmontado. Então, e quem que trouxeram para repor? Né? Como o São Paulo repôs as peças do time que ele desmontou, e que assim, né, tem Nestor ali no meio, que né, dava para ganhar um dinheiro, não ganharam. Igor Gomes, não foi campeão da Copa do Brasil, eu sei, mas saiu de graça, porque o São Paulo aceita a mediocridade. O São Paulo não explica por que o seu departamento médico vive cheio, e as cobranças precisam existir. As cobranças internas, elas precisam existir. Não estou falando de nós, da imprensa, ou vocês, torcedores. Hoje, a resposta para o Casares foi muito bem dada das arquibancadas. Aliás, ele foi o único ponto de entusiasmo da torcida em todo o segundo tempo. Dado o jogo medíocre que o São Paulo fez, porque o São Paulo aceita a mediocridade, eu garanto que com o frio que está fazendo aqui em São Paulo, tinha gente dormindo. Mas o Casares conseguiu, pelo menos isso, unir a torcida e ser homenageado. Né? Porque são tantos desaforos, são tantas informações desencontradas, é tanta manipulação do que você tem que pensar, do que é o verdadeiro teor dos fatos, que eu acho que o torcedor de São Paulo está cansado. O torcedor de São Paulo não aceita a mediocridade. Por mais que seu presidente ache que está tudo certo. Acho que está tudo bem. Né? Chegou a hora das pessoas, independente de grupos que elas sejam lá de dentro do São Paulo, de quem não está minimamente satisfeito com o que está acontecendo, começar a falar. Começar a pontuar. Como eles estão fazendo no caso do FIP. E eu estou devendo um vídeo aqui para vocês sobre essa questão. Né? Eu não passei bem essa semana. Né? Tive uns problemas de pensamento errado, digamos assim. Né? Por conta de coisas que aconteceram na minha vida particular. Mas eu preciso estar com a cabeça muito boa para gravar esse vídeo, para não dar margem, né? Se é que vocês me entendem, né? Então, só que essa mobilização do FIP, ela tem que ir para todas as áreas. Ela tem que ir para a comunicação, ela tem que ir para o social, ela tem que ir para o futebol.
Ela tem que ir para o departamento médico. Que na véspera do jogo mais importante do ano aparece com 2 jogadores contundidos do nada. Essa indignação que pessoas que mostraram, eu não vou usar o termo, mostraram ter o seu senso de cobrança, né? O seu senso de indignação. E é isso que não se pode perder. Porque ninguém é perfeito. Eu tenho defeitos, você que está aí tem defeitos. O meu site aqui tem defeitos. Os meus vídeos têm defeitos. Não existe a perfeição. E o que a gente não pode é perder o senso de indignação. Como São Paulo aceitou a mediocridade, eu achava que muita gente tinha perdido. Né? Por N motivos que sejam. Mas a postura de alguns ali em relação ao FIP me mostra que há luz do fim do túnel. E que ela precisa ser acesa. E aqui não é uma crítica pessoal ao Casares. Não é, é porque o São Paulo não aguenta mais desaforo. São Paulo Futebol Clube não aguenta mais desaforo. São Paulo Futebol Clube não aguenta mais a falta de planejamento financeiro, de futebol. São Paulo Futebol Clube não pode aceitar a mediocridade. São Paulo Futebol Clube não pode aceitar o papel de força secundária no futebol brasileiro, no futebol sul-americano e no futebol mundial. E esse papel está sendo aceito. Esse papel está sendo articulado. Então a eliminação de hoje, ela é, na verdade, um catado de tudo que virou o São Paulo nos últimos anos, de 2009 para cá. De sair de ser o Real Madrid das Américas e não ser nem o Boca Juniors da África. Desculpa, com todo respeito aos africanos aí, mas né, é um futebol de patamar abaixo do sul-americano. São Paulo não pode perder uma final de Sul-Americana para o Independente Del Valle e achar que tá tudo bem. São Paulo não pode ser eliminado 2 vezes para a LDU e achar que tá tudo bem. São Paulo não pode ver o Rigoni fazer a partida de patética que ele fez hoje e continuar deixando o treinador escalar ele para ele cumprir a meta lá para renovação do contrato. São Paulo não pode aceitar o Dineno no elenco. Não é? O Mailton, coitado, o Mailton tá indo bem, né? Mas o São Paulo não pode. Não pode. São Paulo não pode chegar para decidir uma vaga para a semifinal da principal competição do continente com um Tapia, Dineno, Rigoni no elenco. Não dá. Não dá. Muito menos deixar o treinador fazer a atrocidade que ele fez. Né? Eu poderia aqui falar do Crespo, escancarar o Crespo, mas o Crespo é parte dessa engrenagem que aceita a mediocridade. O Crespo sabe que onde ele está trabalhando se aceita a mediocridade. Como o Zubeldia sabia, como o Thiago Carpini sabia, como o Dorival sabia, tanto é que picou a mula. E como o Rogério Ceni sabia. Todos eles sabem como que funcionam as coisas. Né? É difícil, porque né, todo o ânimo que o torcedor tava de poder ter uma chance de enfrentar o Palmeiras, um confronto gigantesco, para tentar resgatar essa áurea de vez, né? Vindo eliminando os caras 2 vezes em Copa do Brasil e tal, ganhando a Supercopa. Bastou um ano para ir tudo por água abaixo, porque não vai jogar com o Palmeiras na Libertadores e foi eliminado pelos caras do Campeonato Paulista com erro de arbitragem. Por quê? Porque é assim que as pessoas enxergam. O São Paulo virou um time medíocre. Medíocre, que eu tô falando aqui no sentido de mediano, tá? Como é o sentido correto da palavra. É isso, o São Paulo aceitou o seu papel de virar um time médio. De virar, né, vamos me xingar aí, mas de virar um Fluminense, virar um Botafogo antes da SAF. Hein? É isso que o São Paulo aceitou. O São Paulo se acomodou.
E a solução das pessoas é criar fórmulas mágicas. É FIP, Inovação, né? Não sei se vocês sabem, o São Paulo perdeu mais um patrocínio de camisa. E o cara quis sair, ó, antes do fim do contrato. Sinal que as coisas lá não são tão positivas. A manga tá vazia há quanto tempo? Por quê? Porque o São Paulo é um time medíocre. No sentido de mediano. Tá abaixo dos outros. Né? Superbet foi e paga o salário. Ajudou a pagar o Soteldo, paga o salário do Thiago Silva, paga o salário, ajudava a pagar o salário de Renato Gaúcho e pro São Paulo. O CEO da Superbet correu na internet para enfiar uma faca no seu coração e dizer que não, a gente não vai pagar o Marcos Leonardo nenhum. Vê se ele faz isso no Fluminense. Não faz. Por quê? Porque ele sabe que o São Paulo é um time medíocre, é um time que se acostumou com a mediocridade. Tá? O São Paulo é gigante, senhores. São Paulo é a maior instituição esportiva que tem nesse país. Disparado. Disparado. Construiu o Morumbi, tricampeão do mundo. O problema é a gente levar a ferro e fogo a frase do hino, né? As tuas glórias vêm do passado. Tá na hora do São Paulo repensar o seu futuro. E não é com gregos e troianos, não. É pelas próprias pernas, é com trabalho e dedicação de gente que tem senso de indignação. É isso que o São Paulo precisa. Tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal. Falei demais, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Compartilhe esse vídeo com toda a sua internetica São Paulina. Ajude o Avante Meu Tricolor a ser mais propagado e difundido nessa plataforma tão concorrida e disputada quanto é o YouTube. E, se você quiser e se você puder, pense com carinho na possibilidade de ajudar financeiramente o jornalismo independente do Avante Meu Tricolor. Agora, você sabe, a nossa monetização. Né? Tem gente que fala que a gente torce contra, né? Mas se a gente torcesse contra, né? O nosso ganha-pão. Todo mundo queria ver o São Paulo na final da Libertadores, o São Paulo jogando o Mundial de Clubes. Mas, infelizmente, a impressão que dá é que a gente não vai ver isso tão cedo. Então, ajude a gente aí, vire membro do canal, tá o Pix na tela. Ânimo, ânimo. Um dia as coisas melhoram. Eu não sei quando que vai chegar. Mas do jeito que tá, o São Paulo é grande demais para ser asfixiado por pessoas medíocres e que estão acostumadas à mediocridade. Beijo do gordo, tchau.